Salve pessoal, beleza? Tamo aí com mais um vídeo de Warframe, fazendo basicamente um resumo do que aconteceu nas minhas últimas jornadas. Bom, primeiro de tudo temos que eu fui lá em Cetus para começar a jornada Correntes de Harrow. From memories of a past that is yet to be, the Unknown knows you as a terror to the Eidolons. This has been waiting for you, to deliver upon them a terrible ruin. We have had and shall have a long association, Tenno. I know our conversations well, Shola. Tanto para poder desbloquear a missão para conseguir a Folly, quanto para progredir mesmo na história. Desbloquear logo o Peregrino, o Grande Peregrino. Aí eu comecei a missão Correntes de Harrow. Do nada começou a virar um jogo de terror. Speak to us. We're listening. What is your name? Good. You remember. We want to help you, Rel. Tell us where you are. Can't. He's listening. Who? Rel? Who is listening? Rap, tap, tap, rap, tap, tap. Sorry, operator. The message appears Haunted. Mas no mais a missão, o começo, ainda não terminei ela toda, mas no começo é bem de boa, tem uns elementos de terror. Aí a gente libera uma mulher pra poder falar com seja lá quem esse cara seja. No caso ele é um dos Tenno que ficou aprisionado, mas protegendo a gente do The Man in the Wall. From within your everlasting sacred vessel, you've held the lidless eye. Speak! E daí, como vocês podem ver, progredindo na missão a gente consegue esse artefato para conseguir se comunicar melhor com Hel. No. Mine. Rap, tap, tap. Rap, tap, tap. Depois de uma boa cena de terror, a gente leva esse negócio lá pra menina do véu rubro para conseguir se comunicar com Hel. He's here. The Donda. It's working. Giving him humanity. We are listening, Rel. Speak. Aí a gente é obrigado a capturar esse menino. No começo eu tava bem confuso do que fazer, porque como vocês puderam ver, eu atirei nele, mas não deu nada. Daí eu tentei atirar nele normal, não dei dano, e aí daí eu tentei usar a armadilha de novo. Foi daí que, dando alguns tiros, eu consegui derrubar ele. Aí sim eu entendi o jeito que tem que capturar, né? É que nem captura normal que você tem em qualquer outra missão do jogo. Bom, depois de capturar ele 3 vezes, com os espectros do mal aparecendo, eu fui fazer missão de Railjack. Precisei fazer pelo menos uma para poder desbloquear o espectro da Siren, para poder acessar o planeta Sedna. Nessa missão eu fiquei muito confuso. Essa é bem a terceira tentativa que eu fiz no caso. Eu fiquei muito confuso sem saber, eu tive que pesquisar para entender o que tinha que fazer. Falta de atenção? Provavelmente, mas você só tem que derrotar as naves tripuladas e destruir o núcleo delas. Eu consegui fazer isso com as 2 naves, só que na segunda nave ocorreu um pequeno probleminha. E foi quando eu tava indo destruir o núcleo principal e sair vazado, destruíram a minha nave. E tava já com contagem regressiva para destruição total. Na missão de Railjack, você tem meio que um negócio para reparar a sua nave.
O meu já tinha usado antes. Quando eu fui tentar reparar a minha nave, não tinha carga. E daí meu plano foi tentar derrotar todos os inimigos a tempo. E torcer para que a missão terminasse instantaneamente antes da minha nave ser destruída. E por incrível que pareça, isso deu certo. E logo depois eu já fui direto para desbloquear o planeta de Sedna. Fui direto derrotar o espectro da Siren. Praticamente joguei minha cara na frente dela e saí atirando, tentando acertar o máximo de headshot possível. E daí, com a Sedna liberada, eu fui fazer minha primeira missão lá, para poder desbloquear o resto do planeta. Comecei a missão de resgate. E do nada, quando eu tava no meio da missão, eu recebo essa mensagem. Inform the queens we have found their subjects. I will consider what I've learned from the skirmish. Eu achando que ia ser uma batalha épica, mas na verdade o inimigo era um bucha. E assim que eu derroto ele e capturo ele, ele do nada decide se transformar. Subject secured. Removing from battlefield. Peace for Enkei's craft. Devo admitir que eu tava muito confuso, eu nunca tinha ouvido nada sobre isso. E achava que ia ser só isso na missão. Daí eu fui direto resgatar o sequestrado e missão terminada. E pela segunda vez nesse vídeo, a minha tela fica no vermelho de novo. The sight of the world spinning away from my tumbling head, landing amidst my own scattered limbs. Revenge. Yes. Aí do nada apareceu um chefão pra lutar contra. Mas era um chefão que dominava planetas. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu não sabia nem pra onde ia. Eu tava ligado que tinha umas relíquias curvas. Eu abri uma e depois não abri mais. Não tava nem aí pra isso aí. Só me dava, sei lá, uns mods esquisitos. Só que eu nunca fui atrás pra saber como é que desvendava isso. Daí eu comecei a fazer essa missão. Completamente perdido, tava fazendo até em grupo pra ver se alguém me dava uma luz. E como vocês puderam ver, eu era a pessoa simplesmente mais confusa do esquadrão inteiro. Eu simplesmente tava atacando o boss porque sim, eu não sabia nem o que tinha que fazer. E eu simplesmente só tava atacando. Tanto é que ele tava até invulnerável, eu continuei usando a chuva em cima dele. Aí troquei de arma, ataquei. Menino, eu não tava entendendo nada. Aí foi daí que muitas missões depois eu fui começar a entender o que se passava. Uma rápida pausa para a abertura de relíquias. Só agora que eu fui entender muito mais ou menos o que tinha que fazer. Depois de derrotar a primeira barra de vida dele, ele toma um stun. E com esse stun eu uso o Paradox, sei lá o nome da adaguinha que a gente tem, que usa pra hackear. Aí só depois disso é que eu fui entender mais ou menos o que era. Mas eu ainda não sei. Eu vou tentar terminar as missões de Harrow e tentar descobrir o que fazer com esses mods murmúrios de hacking. Enfim, no mais é isso, valeu, falou e até uma próxima.